irmãos, boa noite a todos. Quero manifestar a minha igreja. Boa noite, participando desta 14ª. Eu fiquei admirado com o número de semanas que já esse seminário promoveu. 14ª Semana Teológica. E fico contente de poder abrir essa Semana Teológica falando, vi os temas, vi os preletores que foram muito bem escolhidos a partir de quarta-feira. E os temas também muito adequados. Eu fiquei em cada tema pensando sobre a importância e gostaria de poder participar, de ouvir os meus colegas, mas eu me sinto prejudicado por não poder fazê-lo. Eu desejo que Deus continue a abençoar a todos nesta casa de formação de pastores e também de aperfeiçoamento espiritual. Bom, o meu tema, meus irmãos, é a espiritualidade de João Calvino. Eu estou chamando de teologia, vida e pastorado. Eu pretendo expor até onde o nosso tempo der. Parece que não posso entrar na quarta, mas durante a terça eu tenho liberdade para falar. Deixa eu voltar aqui, porque quando a gente... de passar aqui, pronto. Aqui, pronto. A espiritualidade de João Calvino, teologia, vida e pastorado. Ficou legal, eu coloquei o fundo preto. Acho que ficou bem. Eu começo com a citação de Calvino, dizendo que sempre que os homens são chamados por Deus, os dons são necessariamente conectados com os ofícios, pois Deus não veste homens com máscara ao designá-los apóstolos ou pastores, e sim os supre com dons, sem os quais não tem eles como desincumbir-se adequadamente do seu ofício. Esse é o pensamento claro em Calvino, de que Deus, ele não apenas chama, ele não apenas vocaciona os seus servos, mas Deus também os capacita para desempenharem, para se desincumbirem de seu ofício, do seu ministério. Então, no nosso início, nós vamos falar sobre o homem, sua teologia e prática pastoral. Então, aqui nós começamos por um aspecto muito importante na teologia de Calvino, é sobre o balbuciar de Deus e o testemunho do Espírito. Algo fundamental na compreensão de Calvino é que Deus se adequa à nossa linguagem. Isso me conduz ao primeiro subtópico, que é a acomodação graciosa de Deus. Para Calvino, a revelação de Deus é um ato de condescendência divina. Deus vem ao nosso encontro, nos falando de uma forma que nós podemos entender. Isso ele chama de condescendência. Então, ele entendia que Deus se acomodava à nossa capacidade. Esse princípio interpretativo da acomodação é uma grande contribuição de Calvino, entendendo que ele usa essa figura, que Deus é como que balbuciasse conosco, como as amas fazem com as crianças, para poderem ser entendidas. Então, Deus adapta-se à linguagem humana, ao nível humano de compreensão. Em geral, quando eu colocar em letra amarela, frase de Calvino, salvo eu indicar diferente, para não ficar aparecendo toda hora o nome dele aqui. Então ele continua: Deus acomoda-se ao nosso modo ordinário de falar por causa de nossa ignorância. Às vezes, também, se me é permitida a expressão, ele gagueja. Ele quer dizer que Deus se nivela o mais baixo possível conosco, considerando a nossa infantilidade e a nossa incapacidade de compreender a sua palavra. E isso nos conduz a um outro ponto, que é uma relação entre o Espírito Santo e a palavra. Ele considera que a palavra e o Espírito são inseparáveis. Por isso, o homem se torna inexcusável e realçam a relevância das Escrituras para a vida cristã, porque Deus jamais separa a palavra do seu Espírito. Então, nós lidamos com um paradoxo, com uma aparente contradição. Que aparente contradição é esta? É que Deus se acomoda à nossa linguagem, mas mesmo assim nós jamais compreenderíamos a Deus, ou o que Deus dá a conhecer, se Deus não nos falasse. Ou seja, eu preciso da ação do Espírito para testificar em mim. Então Deus me dá a sua palavra, mas eu não entendo essa palavra salvadoramente. Eu posso até compreendê-la logicamente, ela pode fazer sentido para mim, mas não faz um sentido espiritual. É preciso que o Espírito Santo abra o meu entendimento, como Jesus Cristo fez com os discípulos, lá em Lucas 24, como diz lá em Atos 16,
que o Espírito fez o mesmo com Lídia, vendedora de púrpura. O Senhor lhe abriu o entendimento para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. Então, para ele, todos nós somos incapazes de entender os mistérios de Deus, até que Ele mesmo, por graça, nos ilumine. Então, vocês observem, Deus se revela por graça, um ato de condescendência, usando a expressão do Ars Magraph, e ao mesmo tempo Deus vem a nós, nos capacitando, abrindo os nossos olhos para compreender esta palavra. Você entende bem isso à luz do Salmo 119, 18, quando o salmista ora, dizendo: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A lei de Deus é maravilhosa, mas eu não consigo compreendê-la se Deus não agir em mim, desvendando os meus olhos. Então ele diz que a palavra de Deus é uma espécie de sabedoria oculta, a cuja profundidade a frágil mente humana não pode alcançar. Assim, a luz brilha nas trevas, até que o Espírito abra os olhos a cego. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos estimula. Só que eu não consigo reagir, eu sou cego. Então, é um estímulo que não encontra no receptor uma capacidade de reação ou de resposta, até que Deus, pelo seu Espírito, haja em nós. Por isso ele diz que de nenhum efeito é a palavra sem a iluminação do Espírito Santo. Aí vocês percebem uma coisa comum em nossas igrejas: nós oramos para que Deus ilumine o pregador, mas nós não costumamos orar para que Deus ilumine o ouvinte. Não basta Deus iluminar o pregador, Deus também tem que abrir os ouvidos dos fiéis para que eles possam receber aquela palavra e compreendê-la como palavra de Deus. Então ele continua em outro lugar: da mesma forma, a palavra não pode ser separada do Espírito, como imaginam os fanáticos, que, desprezando a palavra, ufanam-se do nome do Espírito e incrementam coisas como confidenciais em suas próprias imaginações. É o espírito de Satanás que é separado da palavra, a qual o Espírito de Deus está continuamente unido. Essa foi sempre uma tentação na igreja, separar o Espírito da palavra. Na Reforma aconteceu isso, por exemplo, em 1520, numa cidadezinha de Zwickau, e Lutero teve grandes problemas com esses personagens. E agora, Calvino em Genebra também vai ter contato com esses fanáticos, porque o perigo sempre é esse, é você alegar, ter uma relação próxima com o Espírito e rejeita a palavra. Uma outra tentação é você ter apenas a letra da palavra e sem o Espírito. Então, ambos comportamentos estão equivocados. Então, vem uma questão de Calvino. A autoridade do ministro é uma autoridade relativa. O conselho que ele dá, que ele escreve na sua primeira edição francesa das Institutas, permanece para todas as suas obras. Olha o conselho, muito prático. Importa, em tudo quanto exponho, recorrer ao testemunho da Escritura, que aduzo para ajuizar da procedência e justeza do que afirmo. O que ele quer dizer é simples, é que nenhum de nós pode reivindicar autoridade sobre a palavra. A nossa autoridade, ela está submissa, ela é derivada da palavra de Deus. Então, eu estou ensinando sobre a palavra, penso eu estar ensinando, você deve verificar se isso é escriturístico ou não. Se aquilo não for escriturístico, a minha autoridade cai por terra, porque é da palavra que provém a autoridade daquele que ensina. Porque a minha interpretação, ela não é absoluta, a absoluta é a palavra. Por isso que a teologia tem como um propósito principal nos ajudar a compreender melhor esta palavra, compreender as Escrituras. Por isso que o valor da teologia estará sempre na mesma proporção de ajuda. Se a teologia não me ajudar a compreender melhor a palavra de Deus, essa teologia não tem valor, é um puro arrazoado humano. Então, desta concepção, subentende-se uma distinção que, ainda que não formalizada por Calvino, mas seguindo a linha de Abraham Kuyper, podemos fazer. Que distinção é essa? Primeiro, é que a teologia, ela nunca é arquetípica, mas sim ectípica. O que significa isso? A teologia nunca é o fundamento de nossa construção, do nosso pensar e do nosso crer. Ela não é a base. Ela, no máximo, é ectípica. Por quê?
A palavra arquetípica quer dizer a origem, o fundamento. A teologia nunca é o fundamento é a palavra de Deus. Mas ela é éctípica. Por quê? Porque ela visa ser uma cópia da Escritura. O que vai avaliar sempre é a Escritura. O que vai conferir autoridade à minha teologia é a palavra de Deus. Segundo aspecto, né? Eu pulo aqui um pouco e continuo. Segundo aspecto, a teologia, ela não termina em conhecimento teórico e abstrato. Ela se planifica no conhecimento prático e existencial ou vivencial de Deus, por intermédio da sua revelação nas Sagradas Escrituras, mediante a iluminação do Espírito. Então a teologia, eu vou voltar a falar isso algumas vezes, a teologia não é apenas um conhecimento teórico. A teologia se planifica em nossa fé e numa fé totalmente comprometida, que eu vou falar depois, que está engajada com a realidade odierna, está engajada com a realidade presente, dentro da qual eu estou inserido. Por isso que, de uma forma sumária, podemos dizer que conhecer a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Conhecer a Deus é obedecer aos mandamentos de Deus. Por isso que, dentro de uma perspectiva de Calvino, um interesse puramente acadêmico pela teologia é incapaz de contribuir para a solidificação da teologia e da fé da igreja. E este é um dos riscos que nós corremos cada vez mais com a multiplicidade de, por exemplo, faculdades de teologia e mesmo seminários, quando se afastam da palavra de Deus, não apenas, não a considerando apenas um princípio acadêmico, quando deixam de olhar para ela como um princípio de vida, de fé, um princípio que envolve a nossa perspectiva da realidade e a ação dentro desta realidade. Então a teologia é uma expressão de fé da igreja, amparada nas Escrituras. Nós temos que sempre voltar às Escrituras para ver se o que nós estamos falando não está se distinguindo. Às vezes a teologia, ela corre o perigo de ser uma fofoca. Há muitos teólogos que são fofoqueiros. Como assim? Eles falam de um Deus que eles não conhecem. E você tem que voltar à Escritura. É como uma forma de bolo, uma receita de bolo, que você começa a fazer, mas vai lá olhar a receita. Eu esqueci, olha só. Eu confundi, era 400 mililitros de leite, eu coloquei 600, eu me distraí. Então você tenta corrigir, o bolo vai ficar mais areado, você coloca manteiga ali ou margarina, para ele ficar parecendo mais um pudim. Então você coloca mais leite, mais manteiga, mas você não queria fazer daquela forma, porque você não voltou ao padrão. Daí que você está sempre voltando ao padrão para ver se está certo. Então é a palavra de Deus que é a nossa matriz para construir a nossa teologia, para avaliar e para corrigir os nossos pontos. Então toda teologia é, portanto, apaixonada. Como falar de Deus e de sua palavra de forma objetiva e distante do seu objeto? Vocês já viram uma mãe falar de forma objetiva do seu filho pequeno? Toda mãe, o filho é um gênio. A minha mãe também pensava isso. O difícil é continuar sendo depois que a gente cresce. Picasso falava isso, né? Toda criança é um artista. O difícil é depois que cresce. Então, quando nós falamos dos nossos filhos, eu falo do meu neto, e acho que até ele tem uma certa graça, então você se empolga, fala apaixonadamente daquilo. Você não fala, meu neto é um menino que nasceu e vive assim, etc. Ele está lá na escola, tal. Você se envolve com isto. Quando eu vou falar de Deus, que confere significado à minha vida aqui e na eternidade, de forma distante e objetiva, faço uma incisão, uma questão cirúrgica, e falo de Deus como um ser totalmente distante. A teologia, portanto, ela é elaborada pelos crentes. E o caminho da fé é o caminho da paixão. Nós às vezes olhamos a ideia de paixão equivocadamente, mas a palavra de Deus nos fala da paixão de Cristo. Jesus Cristo é aquele que sofreu em nosso lugar e que se envolveu completamente. A teologia é elaborada pelas pessoas que creem, estão envolvidas, estão comprometidas com esta realidade que faz parte da sua vida. O teólogo, então, sempre será um apaixonado. E a teologia, como diz McGrath, é serva da igreja. A grande virtude de quem serve
é ser encontrado fiel. É isso que Paulo diz aos Coríntios. Ele falava de si mesmo como um mordomo, aquele que cuida das normas da casa, e a virtude de quem serve é ser encontrado fiel. Ele pode não ter algumas virtudes, ele pode, por exemplo, ser avantajado horizontalmente, ele ser prejudicado verticalmente, ele pode sofrer de esterilidade capilar. Então tudo isso ele pode ter, mas nada disso atrapalha. O que ele tem que ser é fiel. O mordomo, no caso, aquele que cuida das normas da casa, algo fundamental a ele é ser fiel. O teólogo, então, ele, dentro dessa perspectiva de Calvino, ele não pode ter outro propósito do que o glorificar a Deus por meio da compreensão fiel das Escrituras e no seu ensino ao povo de Deus. E uma compreensão fiel não é apenas uma compreensão de questões básicas, porque há formas de ser infiéis, há formas de sermos infiéis, mesmo ensinando a verdade. Mas como? Quando nós ficamos apenas no sopé da montanha. Por vezes somos infiéis, não porque nós ensinamos heresia, mas porque nós deixamos de ensinar verdades mais amplas, mais profundas, se você quiser usar a figura de descer, de cavar, ou verdades mais sublimes que a palavra nos ensina. Então nós não estamos ensinando heresias, mas estamos sendo infiéis, porque nós não estamos nos aprofundando na palavra de Deus. Veja a responsabilidade do teólogo na edificação do povo de Deus. Então, a teologia, ela não tem nada a dizer além das Escrituras, porque o seu caminho é a Escritura. Ela não a substitui, nem a completa. Ela é serva da Escritura, é serva da palavra. A teologia, ela brota dentro da intimidade daqueles que cultuam a Deus e estão comprometidos com a edificação da igreja. Não é uma coisa distante, uma coisa puramente profissional. Não, nós estamos comprometidos para a vida e para a morte, para todo sempre, com aquilo que nós cremos que provém da Escritura e é elaborado a partir da palavra de Deus. Então, Calvino sustentava que o mesmo Espírito que inspirou o registro das Escrituras nos convence da sua autoridade. Então, o Espírito nos deu a palavra e é Ele quem vai nos convencer desta autoridade, nos concedendo, nos dando um discernimento espiritual. Então, o testemunho do Espírito é mais relevante e eficaz do que qualquer argumento, qualquer arrazoado humano. Por mais importante que seja esse arrazoado, e devemos arrazoar em prol da palavra, quando você pega Atos 17, você vê Paulo pregando em Tessalônica, ele está envolvido no convencimento, na persuasão, em arrazoar, mas ele sabe que tudo isso depende de Deus, que é Deus é que abençoa o nosso trabalho. Mas como disse Lutero em certa ocasião, trabalhe arduamente e deixe o resultado com Deus. O resultado pertence a Ele, mas Deus se vale generosamente, graciosamente de nosso trabalho. Então, a palavra de Deus, ela nunca será recebida salvadoramente sem que Deus abra os nossos olhos, abra os nossos corações, para que nós possamos enxergar o Evangelho da glória de Deus. Contudo, é importante enfatizar que não é o testemunho do Espírito que torna autoritativa a palavra. A palavra é autoritativa porque o Espírito nos concedeu esta palavra, mas esse mesmo Espírito vem e nos convence. Então, não é pelo testemunho que ela se torna a palavra, ela é o que ela é. O testemunho do Espírito nos faz enxergar a origem, a importância, a veracidade e o significado desta palavra. Portanto, o Espírito e a palavra são inseparáveis. Você não pode separar um do outro. Sem a inspiração do Espírito, não haveria o registro da palavra. Sem a iluminação do Espírito, jamais seríamos persuadidos de sua autenticidade. E nunca poderíamos compreender de modo salvador a revelação de Deus. O Espírito atua em consonância, em harmonia com a palavra. Na palavra, nós vamos ter uma relação retroalimentadora. Como é isso? O Espírito nos conduz à palavra. A palavra nos instrui sobre o Espírito. Calvino, ele
não ignorava os argumentos em prol da palavra de Deus, em prol da autoridade da palavra de Deus. Ele não ignorava isso. Ele simplesmente entendia que sem a iluminação do Espírito, por mais razoáveis que fossem esses argumentos, eles não produziriam conhecimento salvador. É algo muito interessante. Por o salmista pedir que Deus abra os seus olhos para que ele contemple as maravilhas, ora, pedir discernimento para contemplar maravilha é uma coisa ilógica, aparentemente. Por quê? Se algo é tão maravilhoso, eu vejo. Outro dia eu estava falando sobre isso e algumas pessoas ficaram meio magoadas, porque eu estava dizendo que o Rio de Janeiro é uma cidade linda. Então você não precisa chegar no Pão de Açúcar e falar: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas aqui da zona sul do Rio, dessa praia maravilhosa. Senhor, né? Talvez se eu chegar diante do Minhocão, eu preciso de discernimento para achar bonito. Mas o fato é que eu chego diante de um lugar tão maravilhoso, eu não preciso de discernimento. Mas o curioso é que, diante das verdades espirituais, por mais maravilhosas que sejam essas verdades espirituais, pelo fato de nós estarmos mortos espiritualmente, sem a iluminação do Espírito, eu não consigo enxergar isso. Daí que depois que você se converte, você olha para trás e diz: mas como é que eu não vi isso antes? Como é que eu nunca compreendi isso? Mas depois, antes, você estava totalmente dominado. Você estava dominado pelo pecado. Você estava totalmente incapacitado. É aquilo que Paulo diz, Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, em síntese, sem o Espírito não haveria evidência objetiva que se tornasse persuasiva ao homem. Por mais que nós argumentássemos, e devemos argumentar, por mais que tentássemos persuadir, e devemos tentar persuadir, mas sem o Espírito, nada disso vai fazer efeito salvador, porque o homem não consegue ser convencido por nós. Somente o Espírito, que se vale graciosamente da sua palavra e no caso da pregação. Calvino, então, é de fato o teólogo da palavra e do Espírito Santo. Em resposta ao cardeal Sadoleto, o cardeal Sadoleto, ele agiu em Genebra após a saída de Calvino e Farel. Genebra havia adotado a reforma, antes mesmo de Calvino chegar lá, poucos meses antes, e agora com a expulsão de Calvino e Farel, o cardeal Sadoleto quer persuadir Genebra a voltar ao catolicismo. E Calvino então faz uma defesa, mesmo ele não pretendendo voltar a Genebra, ele escreve uma carta, um documento contra os argumentos de Sadoleto. Em um momento ele diz: has sido castigado pela injúria que fizeste ao Espírito Santo, separando-o e dividindo-o da palavra. Aprende, pois, por tua própria falta, que é tão insuportável vangloriar-se do Espírito sem a palavra, como desagradável o preferir a palavra sem o Espírito. Os dois caminham juntos, o Espírito e a palavra. Isso me conduz a um outro tópico, que é discípulo da Escritura na escola do Espírito. Ele diz que não é igreja aquela que, ultrapassando os limites da palavra de Deus, diverte-se em fazer novas leis e inventar novos modos de servir a Deus. Em outro momento, quando dizemos ser esse o sentido da lei, não estamos a impor uma interpretação nova de nós mesmos. Pelo contrário, estamos a seguir a Cristo, o melhor intérprete da lei. É um princípio importante de hermenêutica. A hermenêutica moderna sofre com isso e nos faz sofrer também, porque quer impor à Escritura categorias estranhas à Escritura. E o caminho do aprendizado é ver como Jesus Cristo interpretou a Escritura, como os apóstolos interpretaram, como os profetas interpretaram. Então nós não estamos inventando nada, nós queremos aprender com eles como é que interpreta a Escritura. Jesus Cristo conferiu autoridade ao Pentateuco, e há teólogos que não creem no Pentateuco, porque acham que Cristo errou. Percebam a armadilha, a sutileza disso tudo. Então, Calvino, ele não sentia necessidade de explicar todas as partes das Escrituras. Ele sentia-se, sim, no dever de ensinar pastoralmente
tudo que as Escrituras ensinavam. Ou seja, eu não sei como é que eu vou explicar no final tudo isso, mas eu sei que a Bíblia explica isso e explica isso aqui tudo. A Bíblia nos fala desta verdade, nos fala desta outra verdade. E eu tenho que anunciar todo o desígnio de Deus, como foi o que Paulo fez lá em Éfeso, e ele fala isso aos presbíteros em Mileto. Então, para Calvino, a aceitação do paradoxo ou antinomia faz parte da própria limitação nossa diante da revelação. Eu não consigo compreender exaustivamente todas as coisas. Isso nós não estamos caindo num relativismo. Nós cremos que podemos conhecer a verdade. A verdade é acessível a nós, mas eu não tenho o domínio exaustivo de todas as coisas, porque eu sou limitado. E o problema não está na revelação, o problema está na minha própria limitação. O texto que foi lido no início da nossa reunião, Romanos 11, de 33 a 36, nos fala, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem foi conselheiro de Deus? Alguém lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ou seja, nós não esgotamos a verdade. A Escritura, ela é suficientemente clara, mas ela não é absolutamente clara em todas as coisas. A própria Confissão de Westminster, no capítulo 1.7, diz: na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma ou outra passagem da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Reparem, não exaustiva, mas uma suficiente compreensão daquilo que é mais claro. Bom, continuemos. Calvino jamais considerou como tarefa da teologia conciliar aparentes paradoxos. Esses paradoxos que ele considerava, por vezes, centrais dentro das Escrituras. Eu posso ensinar verdades que a Bíblia nos ensina, e eu não sei conciliá-los, e eu não atribuo contradição a eles. Eu posso atribuir minha ignorância, a minha limitação. E cremos que nós, gradativamente, pela graça de Deus, podemos ter uma compreensão mais rica por causa da iluminação do Espírito e, ao mesmo tempo, por causa da ação do Espírito que fez com que os seus servos fossem evoluindo na compreensão bíblica, na interpretação bíblica, na exegese bíblica. Calvino entende, então, que a prática de afastar o povo da palavra, mantendo este povo na ignorância, é uma atitude anticristã e altamente prejudicial à igreja. A igreja tem que ter a palavra tem que ser acessível aos fiéis. Ao mesmo tempo, ele lamenta que nem todos, mesmo tendo oportunidade deste privilégio, o estudo das Escrituras, têm se valido disso, porque antes nós não tínhamos a palavra traduzida com ênfase. Lutero foi fundamental nisso, embora já houvesse tentativas de traduzir a Bíblia de forma popular no século XIV. Um deles era Wycliffe. Mas Lutero, em 1522, quando traduz o Novo Testamento, ele vai contribuir para popularizar a Escritura, vindo nisso tudo a imprensa, que fora criada de forma definitiva com os tipos móveis a partir de 1440. Mas agora eu tenho mais acesso à Bíblia do que eu tenho antes. Porém, agora que eu tenho um privilégio, nem sempre eu me valho deste privilégio. Ele diz: quando negligenciamos tal disciplina, nos tornamos insensíveis e destituídos de todo e qualquer discernimento. Quando eu não uso bem aquilo que eu tenho, eu não volto às Escrituras, eu não medito nela, eu não me atenho ao seu estudo. Então, ele nos fala também sobre miopia e discernimento. A palavra de Deus, ela vai nos oferecer o escopo do nosso pensar e do nosso agir. Por meio da palavra, eu posso ter uma visão real de Deus, de nós mesmos e do mundo. Então, o caminho para uma compreensão mais clara do real, que corresponda à realidade, é a partir da palavra. Porque a palavra nos conduz a Deus. E a partir do meu reencontro com Deus, eu começo a me ver melhor, ver como eu realmente sou.
E ao mesmo tempo eu começo a observar a vida, a história, a realidade de um outro prisma, porque a palavra me dá óculos, me dá lentes adequadas para que eu possa enxergar. Portanto, uma cosmovisão reformada é uma visão que se esforça por interpretar a realidade partindo sempre da palavra, da ótica da palavra. Pela ótica da palavra, o desafio da reforma era este, de modo especial em Calvino. Pela ótica da palavra, eu tento analisar a realidade e agir dentro desta realidade. Então, sem as Escrituras, nós permanecemos míopes para distinguir as particularidades do real. Então, nós passamos a ter uma epistemologia, nós temos de fato, se não tivermos a Escritura, nós temos uma epistemologia desfocalizada, ou seja, a minha aproximação do real é fora de foco. Todo mundo já viu algo fora de foco, né? Uma fotografia fora de foco, ou quando você vai fazer exame de vista, e agora coloca grau de mais, grau de menos, e é esquisito, aí quando começa a ficar no foco, ganha clareza, distinção. É muito interessante isso, você começa a enxergar melhor. E Calvino entende que todos nós somos míopes espiritualmente, e é a palavra que nos dá condições de ter o foco correto para interpretar a realidade em sua totalidade. Então, Calvino entendia que o conhecimento de todas as coisas não passa de fumaça quando separada da ciência celestial de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus confere sentido ao nosso saber. Se eu for estudar sobre cobra, a palavra de Deus não vai me ensinar sobre isso. É bem provável que eu tenha que ir no Butantã estudar, ali seria um lugar interessante de estudar. Mas a palavra de Deus, onde entra nisso? A palavra de Deus confere sentido a este saber, para que eu saiba como usar do saber que pela graça de Deus eu adquiri em minhas pesquisas. E eu posso direcionar este saber para criar uma vacina, um antídoto contra um veneno, para que eu não me ensoberbeça sobre me tornar famoso nesta área, para que minha contribuição não faça com que eu me esqueça da graça de Deus. É a palavra de Deus que vai me mostrar isso, vai conferir sentido ao saber. Então a palavra de Deus deve guiar, deve orientar todo esse nosso processo de conhecimento. Então, por causa disso, Calvino tinha um estilo inconfundível. Ele evitava discussões filosóficas e sutilezas gramaticais, ele foge da aridez escolástica, de certos refinamentos exegéticos que as pessoas gostavam, especulativos, questões periféricas, né? O sujeito quer saber se Adão e Eva tinham umbigo, quem foi a sogra, com quem Caim se casou. As pessoas querem uma série de particularidades que a Bíblia não diz com clareza, mas é perfeitamente dedutível alguma dessas questões. É igual aqueles pesquisadores que querem fazer uma pesquisa de sociologia sobre a importância do galho seco na vida social do macaco. Então, são coisas que não levam a lugar nenhum. Então ele foge disso, porque ele entende que muitas dessas especulações servem apenas para revelar erudição ou simplória invenção, mas não contribuem para esclarecer o texto e edificar o povo de Deus. Ele está muito focado na igreja. Calvino era um pastor. A preocupação dele sempre era edificar o povo de Deus. E ele diz, nada é mais importante do que granjear o respeito que produza a edificação da igreja. O nosso sermão edifica, o nosso fazer teológico edifica, instrui, no sentido de corrigir equívocos e nos conduzir, por outro lado, a uma maior proximidade de Deus, uma compreensão mais completa da palavra de Deus. Na dedicatória do seu comentário de Oséias, ele escreveu, porque há muito tempo aprendi a não cortejar o aplauso do mundo. Se Deus me dotou com alguma inteligência para a interpretação da Bíblia, eu estou completamente convencido
de que tenho fiel e cuidadosamente procurado excluir todo e quaisquer refinamentos estéreis, porém procuro ser aceitável, agradável e adequável às pessoas, preservando a genuína simplicidade, adaptada firmemente à edificação dos filhos de Deus, que não estando contentes com a casca, desejem penetrar no núcleo. A preocupação sempre de comunicar com fidelidade, com inteireza, com clareza a palavra de Deus. Mas isso nem sempre confere respeitabilidade, porque as pessoas, diz Paulo, sentirão coceira no ouvido e vão se cercar de mestres conforme o seu gosto, conforme o seu apetite. Mas a visão de Calvino era de simplicidade, ser compreensível, ser edificante, ser fiel e instrutivo. Então, os instrumentos são necessários apenas como auxílio para expor a palavra. A erudição deve estar associada à piedade, deve ser enfatizado. Então, que Calvino usou como ninguém de todas as ferramentas acessíveis para uma boa exegese. Ele vai dispor o seu material de forma clara, lógica e simples, sendo chamado, não sem razão, de o príncipe dos expositores. Mas ele não confiava nisso. É uma sutileza. Você se vale dos recursos, mas não confie nos recursos. Você confia no Deus dos recursos. O salmista diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor,